o anúncio, eu estava de trabalho. Falei, pronto, agora lascou. Aí cumpri o plantão, o serviço garrou, largamos 3 casas sem água. Porque não tinha como aprofundar mais, choveu e a gente bate chuva tentando resolver o problema, a rede entupida. Mas amanhã, se Deus permitir, nos der vida de saúde, a gente vai lá, amanhã vai doar pouco. Hoje, claro que a gente mandou o caminhão pico, foi lá, abasteceu. E graças a Deus está na bênção, né? E eu vim para casa correndo. Meu Deus, vai dar tempo que eu nem ver, não é possível. Aí eu peguei a Bíblia aqui, peguei o taco, comecei a digitar uma coisa, pedindo Deus tem misericórdia. Samuel passou por um relâmpago, foi meu Jesus, é hoje. Mas Jesus, irmão, já confirmou tudo que já foi falado, cantado. Glórias ao teu nome, Senhor. Aqui eu só vou complementar, porque Deus, ele é fiel. Amém? Ele está conosco a minha mãe, a Maria do Carmo, minha mãezinha do coração está ali, serva de Deus. Deus seja abençoando. E os nossos irmãos ali também, que está conosco nessa noite. Qual é o nome dos irmãos? Fernando. Irmão Fernando e o irmão Walter. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida dos irmãos, a igreja. Abraço vocês com um grande amor e carinho, tá ok? E um abraço do nosso pastor Davi, tá? E de toda a igreja. Amém, meus irmãos? Vamos dar um amém bem caloroso pela presença dos nossos irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 3, o verso de número 18. Aleluia, glória a Jesus. Como eu disse, eu vou apenas complementar o que o nosso Deus já começara a falar aos nossos corações aqui nesta noite, para o louvor e glória do seu nome. Malaquias capítulo 3, verso 18. Você que está com dificuldade, como todo mundo já leu os evangelhos, quando você pega o evangelho de Mateus, Malaquias está aí, do ladinho. É o último livro do Tanar, da primeira aliança, o vulgo Antigo Testamento. Aleluia, glória a Jesus. Malaquias capítulo 3, verso de número 18. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Alavassura mantura bracaravassada. Aleluia. Jesus está em nosso meio. Meu Deus e meu Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vou repetir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Podeis vos assentar glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Deus ele entra na terra do Egito para arrancar o povo de Israel da escravidão, a Bíblia diz que com braço forte e mão poderosa, o nosso Deus fez sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito, para que ficasse como sinal de que existe um Deus dos céus, que quando faz uma promessa para alguém, ele cumpre esta promessa, ainda que aquele que é o alvo da promessa de Deus possa passar por aflições, possa passar por situações de adversidades, e tudo ao seu redor pareça que é um beco sem saída, mas o nosso Deus, que quando faz a promessa, ele entra na circunstância, ele entra na adversidade e com braço forte e mão poderosa, ele faz sinais e arranca da situação. Aleluia. Então não fique preocupado com o problema que te cerca, não perca o seu sono, não perca a sua paz por alguma adversidade que talvez você esteja passando.
passando, se tem uma promessa de Deus na tua vida, esta promessa ela se cumprirá, porque Deus não se deixa sem testemunha. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, através da vida de Moisés, pega o povo de Israel e leva para o deserto. No deserto, Deus vai começar a comungar com o povo. Deus vai começar a falar com o povo de uma forma palpável, tangível, ao ponto de que Deus querer não somente falar com Moisés, aquela voz que Moisés ouvia no deserto. Deus disse: Moisés, prepara o povo hoje e amanhã, porque eu descerei no monte. Leva o povo ao pé do monte e eu falarei com o povo naquele lugar. A Bíblia diz que Moisés corre para o povo e diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor descerá no meu arraial de Israel e falará convosco. A Bíblia diz que o povo está no pé do monte Moriá, e a Bíblia diz que quando Deus desce no som de buzinas e trovões, Deus começa a falar com o povo, mas o povo ficou com tanto medo, com tanto temor da voz de Deus, achando que Deus os ia fulminar, porque diz a Escritura que os relâmpagos batiam, os trovões estrondavam sobre o pico do monte, ao ponto do povo sentir um pavor da presença de Deus, achando que ia morrer. E eu quero falar para você que a voz de Deus não te mata. A voz de Deus, quando ela venha para o homem e para a mulher, ainda que seja uma voz de repreensão, ainda que seja uma voz como voz de trovão, ainda que seja uma voz como voz de muitas águas, ela é uma voz que vem para sarar, ela é uma voz que vem para curar, e ela é uma voz que vem para levantar o caído, tirar ele do monturo e assentar entre os príncipes da terra. Deus está bradando aqui nesta noite, e Ele vai te levantar. Abracando ravassaia, orimicanto labracheia, aleluia. E o povo disse: Moisés, não fala Deus conosco, senão morreremos, mas fala Deus contigo, tu fala conosco, tudo quanto o Senhor falar, ouviremos e faremos. Deus ouviu quando o povo disse: ouviremos e faremos. Aí Deus então chama Moisés para o monte e diz: Moisés, eu vou te dar um projeto e eu quero habitar no meio deste povo, eu quero andar no meio deste povo, mas se eu entrar com a minha santidade fulminará este povo, mas eu quero ter um particular com eles. Então faz o seguinte: você vai construir um tabernáculo, você vai construir uma tenda, e há de ser que quando eu descer na tenda, vou te chamar no particular, vou passar as minhas ordenanças, vou passar os meus mandamentos, vou passar as minhas ordens, e você transmitirá para toda a nação, e eles saberão que eu sou Deus zeloso de perto, mas também sou Deus zeloso de longe. A Suramando, a Lumicandaravassaia, eu quero ter uma intimidade, eu quero ter um particular com este povo. E a Bíblia diz que Deus deu um projeto para Moisés. Não vou entrar em muitos detalhes, mas vou fixar os detalhes particulares e principais para você entender o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Deus ordena Moisés a construir uma cerca, e nesta cerca ele vai construir no meio o tabernáculo.
coloca água dentro da bacia. Depois desta bacia, Moisés, tu coloca o meu tabernáculo, tu coloca o mexicana, e é lá que eu vou entrar, é lá que eu vou descer. E quando tiver Moisés construído, coloca uma cortina que é da do pátio para o lugar santo. Quando Moisés estiver no lugar santo, coloca do lado direito uma mesa com 12 pães asmos. Aleluia! Em cada Shabat, em cada sábado, Moisés, o sacerdote entrará, comerá o pão asmo e colocará outros 12 pães nos lugares. Do outro lado, Moisés, você vai colocar um candelabro de 7 braços, coloca azeite batido, azeite que eu vou te informar como fabricar, e ninguém poderá copiar, Moisés, este azeite, porque será um azeite para lamparina de 7 canudos. Coloca do outro lado, e no meio, Moisés, coloca o altar do incenso, e quando o sacerdote entrar, ele vai fazer o sacrifício do incenso, e quando ele queimar o sacrifício do incenso, eu descerei no terceiro compartimento, conhecido como Santíssimo Lugar. Eu descerei, e aí Moisés coloca uma arca, coloca um baú, e a tampa deste baú se chamará propiciatório. O sacerdote, aleluia, quando entrar no propiciatório, ele verá 2 querubins com as asas, um cobrindo seu rosto, ajoelhado e olhando para dentro da arca, onde você vai colocar as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, vai colocar o maná escondido, que eu dei para Israel no deserto, vai pegar a vara de arama que floresceu Moisés e guarda dentro do tabernáculo, e há de ser, Moisés, que eu descerei sobre o tabernáculo e falarei contigo. Então, isto tudo que Deus estava falando para Moisés é a caminhada do crente, é o processo da vida do crente. Da primeira porta para fora, ele vem do mundo sujo, ele vem do mundo do pecado, mas quando ele passa pela primeira porta, ele vai estar de cara com o altar do holocausto. Ele precisa levar um sacrifício, ele não pode passar a primeira porta sem levar um sacrifício para o altar. A primeira porta se chamava caminho, ele passava pelo caminho que estava do deserto para o pátio do mexicana, e ele se preparava com o altar do holocausto. Então, quem vem do mundo tem que passar primeiro pelo altar do holocausto, conhecido no Gólgota como cruz de Jesus Cristo. Ao Abracandaraia, é lá no altar do holocausto que se colocava o sacrifício do ofertante. O sacrifício representava ele. Jesus Cristo passou pela primeira porta como o nosso sacrifício perfeito. O altar do holocausto é a cruz. Quem vem no pecado tem que passar primeiro pela cruz. Para alcançar a presença de Deus, tem que passar pela cruz de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí passaram-se pela cruz, pelo altar do holocausto, pelo altar do sacrifício. Aí quando passava pelo altar do sacrifício, que o sacerdote sacrificava, ele tinha que pegar o sangue, derramar no pé do holocausto, passando as 4 pontas, o sangue, aleluia, da aliança, da redenção. Quando ele passava este sangue, ele tinha que descer a rampa do altar, e aí ele ia para a bacia de bronze. Meu Deus do céu! Só que quando ele ia pela bacia
crente, ele é salvo, ele sai do mundo, entra na congregação, ele passa pela cruz, aceitou Jesus, mas ele precisa passar pelas águas, ele não pode ir direto para o lugar santo, porque ele está sujo, ele está sujo com a cinza do altar. Aí o sacerdote lavava-se, aleluia, ele lavava-se na bacia, a bacia simboliza o batismo do crente. Irmã, tem gente que está na igreja, quer ir direto, entrar direto na segunda porta, não pode, meu filho. Primeiro tem que aceitar Jesus, depois tem que ser batizado nas águas. Vai entendendo aí, vai pegando aí, abracando a araia. Aí dizem por aí que isso é doutrina de homem, dizem por aí presbitotável, que isso é regra de homem na igreja. Não, tudo que Deus fez no antigo reflete no primeiro. Eu só vou entender o que Jesus falou se eu ler a Torá. Eu só vou entender o que Paulo falou se eu ler a Torá. Eu só vou entender o que Pedro falou se eu ler a Torá. Eu só vou entender a nova aliança, a renovação da aliança chamada Novo Testamento, se eu entender primeiro o vulgo Antigo Testamento. Glória a Deus. Não é comigo não, irmão. Paulo disse: anularemos a lei por causa da fé? De maneira nenhuma. Não é nada bonito não, irmão. Os mandamentos de Deus foi bonito não. Tem que passar o processo. Aí ele passou pelo processo. Quando ele chega na bacia, ele se lava. Arasuramandaraya. Quando ele se lava, aí ele tem que trocar as vestes dele. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus não está preocupado com veste não salva não, irmão. Veste não salva, mas salvo sabe se vestir. É. Verdade. Não vou nem entrar em detalhes, só vou citar. Provérbios 7:10. Ou 10:7, se for de memória. E saiu a ele ao encontro uma mulher com enfeites de prostituta. Aí Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, ele vai dizer que as santas de Deus tem que se vestir com pudor e modéstia. Tem nada para homem não, pastor, tem que trocava de veste era o sacerdote. Aleluia, não estou aqui para doutrinar, nem para ensinar preceito, Glória nem ao os teu nome, nomes. Senhor. Mas se está na Bíblia, está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, está fora da Bíblia. Aqui está na Bíblia. Aqui está na Bíblia. Não adianta batizar se não trocar as vestes. Não adianta batizar se não mudar. Tem que ter mudança. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Detalhe, Deus não estava falando para a nação ímpia, não, Ele estava falando para o povo dele. Aqui Deus não está falando para a nação da Síria, para a Babilônia, não. Para os amonitas, para os moabitas, para os filisteus. Ele estava falando para o povo de Israel, para o povo dele. No meio do povo dele tinha ímpio também. Aí tem gente que acha que ímpio é só quem está lá fora. Sabe o que é ímpio? Ímpio é cometer impiedade, impureza. Anaiassura, mandurava, saia. Tem que trocar, tem que mudar, tem que ter mudança. Como foi dito aqui, se a gente aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra, nós vamos manchar o evangelho, não é nós não. É o que a irmã missionária disse. A primeira coisa que fala é assim: mas não é crente, mas não é evangélico, mas não é do povo da Bíblia. Por que está assim então? É o evangelho que é manchado, não sou eu, sou você. Não vamos falar mal de mim, vamos falar mal da igreja. Raçura, manto, lava, saia. Oh, meu Deus, Aí ele trocava as vestes. Aí ele vai passar pela segunda porta. Da segunda porta, ele tem de um lado
os pães da preposição. Ele só pode comer dos pães se ele passar pela bacia de água. Eu posso ser água, pastor? Já foi batizado? Já passou na bacia de água? Primeiro tem que passar na cruz, primeiro tem que passar na bacia d'água, para depois tocar no pão. Pastor, devia pregar isso aí, é nem acontecer, não, irmão, é hoje mesmo. Pastor, não tem muita gente na igreja, não tem problema não, irmão. Está para todo mundo ver. O Facebook está ali, ó. É para todo mundo ver, não é para minha glória, é para a glória de Deus. Já que não vem, Deus vai atrás. Terra sura, manto, lavaçaia. Aí eu quero comer do pão da preposição. Só que a única pessoa que podia comer do pão da preposição era aquele que passou pela bacia d'água. Ninguém mais. Aí do outro lado tinha um candelabro de ouro, que Deus mandou colocar o azeite no canudo do meio. O canudo do meio alimentava os outros 6 canudos. O canudo do meio simboliza o servo servidor. Sabe aquele canudo do meio? Eu vim não para ser servido, mas para servir. Isso é Jesus. É Ele que serve a igreja de azeite, de unção de fogo. Se o fogo que na sua... Se você depende de pregador para receber poder, se você depende de cantor para receber poder, se você depende, como disse a missionária aqui, de homem para receber poder, você não está no servo servidor, você não está no candelabro, você é apenas uma vela apagada. Mas nessa noite, Deus vai te colocar azeite no candelabro e o servo servidor vai te encher no céu. Recebe a unção dele, recebe a unção dele. Aí ele come do pão. Aí ele quer chegar no último estágio. A segunda porta, a primeira porta é caminho. A segunda porta é verdade. Porque na verdade que ele come do pão e recebe do azeite. Aí ele precisa agora entrar lá onde a presença desce. Só que tem detalhe. Para chegar lá, tem um altar no meio, conhecido como altar do incenso. Apocalipse 3:8. O incenso são as orações dos santos. Aí eu quero chegar na presença. Sem oração, não, eu já passei pela cruz. Eu passei pela bacia, eu comi do pão. Eu até recebi do azeite. Eu recebi do azeite. Mas eu quero a presença, irmão. A presença é só na oração. Aleluia. Se não orar, pode ter unção, pode comer do pão, pode ter passado pela bacia, passou pela cruz, mas se não tiver oração, não tem presença. Glória a Deus. Antigamente, irmãos, alguém pode até me chamar assim, mas ele está sendo hipócrita, porque ele às vezes é o que mais chega atrasado. Mas eu vou falar assim mesmo, não tem problema não, eu levo isso no lombo. Eu sou maduro para aceitar qualquer pancada. Antigamente, irmão, era meia hora de oração para abrir culto. Não sei se os meninos aí é dessa época. Era meia hora de oração. O pastor que me doutrinou, quando eu fui levado a presbítero, ele disse: olha aqui, presbítero Valdir, a partir de hoje, viu? O mínimo que você vai orar para começar o culto para abrir igreja é meia hora. O mínimo. Ele foi e citou o que Jesus falou com os discípulos: se não podeis se revelar comigo uma hora, você presbítero, no mínimo meia, tá? Hoje não, hoje 2 minutos tá bom, 1 minuto tá ótimo. Aí a gente quer presença. Eu quero presença de Deus. Sem oração, irmão. Tem não? Não tem arca da aliança para quem não ora. Eu posso ter cumprido todos os requisitos bíblicos, tá? Bíblicos. Mas se eu ignorar o altar do incenso, tem presença não.
Aí quando ele queimava o incenso, olha o movimento que ele fazia. Pastor, pastor, era assim mesmo, tá? Eu falo que eu fiz um curso com um judeu. Fiz um curso de cultura judaica com um judeu, por isso eu posso falar o que eu estou falando aqui. Ele pegava o incenso e fazia assim, ó. O incenso tinha que encher a casa inteira. Inteira. Por isso o candelabro, para ele não perder o ofuscar do ambiente, não tropeçar nos móveis de dentro do caminho. Aí ele fazia o movimento assim. E ficava olhando para lá. Aí ele ia. E ele olhando aqui fixamente, ó. Ele não podia tirar o olho. Porque à medida que ele ia fazendo o movimento, aí quando ele parava no meio do altar, em frente ao altar do incenso, ele ia para frente. Quando ele ia para frente, irmão, que ele cumpriu o requisito, a presença descia. A luz que estava no lugar santo era ofuscada pela glória do lugar santíssimo. Que eu diminua e que ele cresça. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Glória a Deus. Laia Suramanto. Aí a glória desceu. Presta atenção. É o povo, viu? A glória de Deus, cuidado de Deus, Deus coloca na terra. Quando Deus coloca na terra, o povo divide. É um povo só, agora o povo divide. Infelizmente é assim mesmo, irmão. O povo geralmente divide mesmo. Fica triste não, isso acontece mesmo. Só que divide em duas tribos, tribo do norte e tribo do sul. Aí cada um fazia o que queria. Deus levantava um rei bom, se levantava e fazia o que Deus queria. Ele morria, vinha um rei mau, fazia o que Deus não queria, e o povo pecava. Aí ficava aquele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Aí Deus manda o rei da Assíria, veio no norte e levou Israel para o cativeiro. Aí veio Nabucodonosor, pegou o rei do sul, que era Judá, e levou para a Babilônia. Na Babilônia o povo ficou sem altar, sem bacia, sem candelabro, sem pão e sem presença. Aí vem Esdras e Neemias. Aí levanta o período de Ciro. Ciro era pagão. Mas Deus usou a boca do profeta Isaías para dizer que se meu servo colocará o meu povo de volta na terra. Ciro se levanta. Quando Daniel viu a profecia de Jeremias de 70 anos no cativeiro, Daniel já estava velho, viu gente? Não estava novinho não. Já estava avançado em idade, 70 anos de cativeiro. Ele já estava com mais de 70, estava beirando, quem sabe, uns 90 anos. Aí chega aquele velhinho para o Ciro e sai aqui, ó. Deus já tinha falado o teu nome pela boca do profeta Isaías e também pelo profeta Jeremias, que é tempo de deixar o povo dentro partir. Ô irmão, quando Deus fala, até o ímpio tem que obedecer. Ciro assinou a carta, toma, vai. Aí levanta a testa de Neemias. Começa a falar, ó, quem quer vir, vem. Porque, irmão, nem todo mundo que saiu de lá. Cuidado, tem muita gente que acostumou com o bem-estar da Babilônia. Não quer voltar para Israel, porque Israel está feio, a Babilônia está bonita. Cuidado, nem tudo que é belo alegra a alma. Cuidado com aquilo que alegra teus olhos. Cuidado com teus olhos. Jesus disse que a candeia do corpo é o olho. Cuidado, é através do olho que a gente começa a meditar no que vê pela mente, desce o coração e aí consuma-se nos atos. Cuidado. E aí ele leva, Esdras volta para Jerusalém e ele começa a restaurar. Aí vem o período de Zorobabel, o templo é reconstruído. Aí chega o período de Malaquias que nós temos. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando o povo está indo para fazer o sacrifício, o sacerdócio, Mateus, tinha se corrompido. Começou a pegar o pior do povo. Quando se trazia 2 animais, eles examinavam os animais. Aquele que era puro, bonito, sabe o que ele fazia? Ele levava para a tenda dele. O que era coxo, cego, ele levava para o altar de Deus.
Aí começaram a não fazer distinção entre o santo e o profano. Aí Deus levanta o profeta Malaquias para profetizar. E Malaquias, no original do hebraico, é Malaquiá, que quer dizer mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Só como profetizar no meio do povo rebelde? Como? O que falar para um povo que já está acostumado a ser rebelde? Aí Deus começa a mostrar a infidelidade do povo. E quando Esdras começa a fazer conserto, a primeira coisa que ele fez foi consertar os casamentos pagãos. Ele não mandou ninguém mandar alguém embora. Não mandou, leu o livro de Esdras. Ele não falou assim, ó, você vai largar fulana e com os filhos. Não, ele não mandou ninguém fazer isso. Ele começou a ler os mandamentos de Deus. O povo diz, pecamos contra o Senhor. E agora o que será de nós? Aí Esdras vai dizer assim, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Quando eles ouviram aquela palavra, eles começaram a mandar embora, a desfazer do jugo desigual. Cuidado, o que é jugo desigual, pastor? É você professar um Deus vivo. Tudo bem, conheci no mundo, tranquilo. Agora, passei pelo altar, passei na bacia, comi no pão, fui iluminado pelo azeite, fiz o sacrifício da oração, vi a presença e vou lá fora buscar. Cuidado, é jugo desigual. Glória a Deus. Deus está mandando você largar ninguém, não, está mandando você orar. Que já está na situação. Aí o povo, aí Deus vai dizer assim, ó, vocês foram desleais com a mulher da vossa mocidade. Só que Deus estava usando o povo para falar dele. Porque na verdade o povo continuava missionariando, sacrificando a deuses pagãos. E a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que Israel é conhecida como esposa de Deus. Deus é o marido de Israel. Deus estava falando, vocês me trocaram. Eu tirei vocês do Egito, vos dei um nome, e agora vocês estão trocando-me por outros deuses. Aleluia. Só que quando a gente lê assim, então vereis outra vez a diferença. Eu não sei se alguém tem uma tradução aí que tem uma palavra no meio aí que a maioria das traduções não tem. O texto hebraico diz assim, ó, Shavtem, Uritem, Ben, Tzadik, Laharea, Ben, Evod, Elohim. A palavra Shavtem é da raiz Teshuvah, Shavua, que quer dizer converter. Eu falei que tudo estava igual. Só estou pincelando que já foi dito, Deus já falou. Converter, Teshuvah. E como é que estava o texto então, pastor? Diz assim, então voltareis e vereis. Chutem. Então voltareis e vereis. Tem alguma tradução que está assim? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Chutem. Ou seja, então vos convertereis, porque chuv não é apenas voltar, é converter, é mudar de rumo. O presbítero Otávio foi feliz aqui, ele já explicou para vocês. Só estou usando o termo original. É converter. Pedro vai dizer assim, arrependei-vos, pois,
perfeitos. Só que tem um detalhe. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que praticar techuvá, eu tenho que mudar o meu rumo, mas eu tenho que me converter. Lembra do processo cruz, bacia? Lembra? Nós estamos precisando voltar, irmãos. Infelizmente, a gente usa, viu, presidente Otávio? A gente usa esse argumento, mas é saudosismo sim, irmão. Ah, não é saudade. Eu tenho saudade, sim. Não é hipocrisia, eu tenho saudade de quando a gente era crente de verdade, era convertido de verdade, não precisava andar de paletó e gravata, não precisava andar muita coisa para falar assim: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Não precisava abrir a boca, só pelo andar já se sabia: aquele e aquela é serva de Deus. A gente precisa fazer techuvá, voltar e converter. Glória a Deus. Estou falando primeiro de mim. Alguém um dia me viu pregando e disse: pastor, você ainda é o mesmo. Eu disse: não sou não, eu já fui crente melhor. Não tive vergonha de reconhecer que eu já fui crente melhor. Tomei a boca, mas graças a Deus ainda estou crente, porque tem gente que está, mas não é mais crente. Ai, surimicaia, seba, rassura, manto, e como a sebe é fácia, amagassuri, me cantarabassaia. Aí Deus vai dizer assim: então vereis, então retornareis e vereis, então vocês vão converter e verão, porque o povo precisava converter. Eu já falei, ele não escreveu essa profecia, o Malaquias não foi levantado para profetizar para outras nações, era para a nação, era para o povo dele. Era do sacerdote até o servo. Aí ele diz assim: vereis a diferença entre o justo e o ímpio. A palavra ímpio que está aqui no original é lerachá. Lerachá quer dizer perverso, criminoso e aquele que faz errar. Ó, lerachá, perverso, criminoso e aquele que faz errar. Por quê? Porque o sacerdócio estava fazendo o povo errar o caminho. Tem muito crente que está fazendo descrente errar o caminho, e a culpa é nossa. Nós temos que converter de verdade, porque Deus está querendo ver diferença em nós. Pastor, você está, não estou doutrinando, não, irmão. Isso é função do pastor. Eu estou usando o texto bíblico para você entender. O que já foi falado aqui desde o começo está dentro daquilo que Deus me deu dentro de casa. Não me passou igual um relâmpago. Ele passou igual um relâmpago. Parecia lá o profeta Abacu. Quem passar correndo verá. É Deus que está falando. Aleluia, meu Deus. Eu preciso me converter. Eu preciso deixar de fazer o povo errar. Sabe por quê? Porque eu falei das 3 portas: do deserto para o pátio, do pátio para o lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo. O nome das portas eram caminho, verdade e vida. Por isso Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Detalhe.
entrava assim e saía assim, ó. Com reverência, com bastante reverência, com bastante temor. Quando você chegava na presença, nada te fazia olhar para trás. Entendeu não? Você ia, quando chegava na presença, você voltava. Pastor, olhar para trás não é melhor, parece, mas na presença de Deus não. Na presença de Deus ninguém olha para trás. Você continua olhando para Ele. Aleluia. Você continua olhando para Ele. Glória a Deus. Por isso a Bíblia diz, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele. Ainda que você dê passos para trás, mas não olhe para trás, olhe para Ele. Olhe para Ele, porque o profeta Malaquias, ele termina, e eu encerro, no capítulo 4, no verso 4 ao 6, ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O presbítero Otávio já falou, e ele converterá, techuvá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aleluia! O que os nossos pais fizeram, nós voltaremos a fazer de novo. Nossos pais oravam, nós vamos orar. Nossos pais jejuavam, nós vamos jejuar. Nossos pais santificavam, nós vamos santificar a nossa vida, porque a presença é melhor. Coloque sobre os pés e vamos orar. Coloque sobre os pés e vamos orar. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das vossas asas. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor é Salvador Jesus Cristo, meu Pai, toma nas tuas mãos as nossas vidas, a começar por mim, ó Pai. Quando o apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o principal, eu tomo as palavras dele para mim e digo: dos pecadores aqui, Senhor, nessa terra, eu sou o principal, Senhor. Eu preciso, eu careço da tua misericórdia, eu preciso da tua benevolência, do teu amor, da tua graça. Ora pra cá, lá pra xandara, mamia ceia, orianda lá pra candara, pra xandaraia. E o Senhor disse para o povo: e crescereis como bezerro do cenadouro, lá pra candara, pra xandaraia. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a fazer distinção entre o santo e o profano. Ajuda-nos a passar, Senhor, a nos lembrarmos que nós passamos pela cruz, que nós passamos pela bacia, que nós, ó Pai querido, participamos do Tamba, fomos iluminados pela tua palavra, e agora temos a tua presença. Então manifesta a tua presença em cada coração desta noite. Recebe minha vida, recebe meu filho, a graça de Deus, o poder de Deus. A voz de Deus vem para te levantar, a voz de Deus vem para te colocar de pé, a voz de Deus vem para te sarar, a voz de Deus vem para